Bom dia a todos os irmãos, bem-vindos à Casa do Senhor este sábado de manhã e às nossas visitas também. Para hoje, os anúncios são os seguintes. O Departamento de Famílias, como já foi anunciado, de 25 a 27 de abril haverá um retiro de famílias. Temos como convidada a doutora Cristina Dias, da Igreja de Guimarães, e os assuntos a serem tratados são muito interessantes. Penso que todos nós poderemos usufruir destas palestras. À saída, vai estar o irmão Valdemar Gil a entregar inscrições para quem ainda não as tem e está interessado em participar. E quem já fez a inscrição e deseja entregar também pode fazê-lo a ele. Estas inscrições deverão ser entregues no máximo até o próximo sábado. Por ser o primeiro sábado do mês, não haverá a habitual reunião de dinamizadores da unidade de ação. As reuniões semanais, como habitualmente todos os domingos, haverá reunião às 19 horas e às quartas-feiras, reunião de oração às 20, com o tema Preparação para a Crise Final. Para hoje, a palavra a descobrir pelos nossos primários será a palavra lei. Desejo a todos um bom sábado na companhia do nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais este dia de sábado que deste para estarmos aqui na Tua presença. Aceita todos os nossos louvores e que sejamos mais e melhor aquilo que Tu requeres. Dá-nos o Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos, às nossas visitas e os que nos assistem pela internet. Vamos iniciar os nossos serviços com o hino número 7. Sejas louvado. Oh
Convido agora todos aqueles que puderem a ajoelharem-se para orarmos. Senhor Deus e Pai que habitas nos altos céus, Senhor, alto, grandioso e majestoso, no nosso coração, Senhor, te queremos agora prestar louvor. Queremos que este louvor, Senhor, brote naturalmente, porque, Senhor, Tu és tudo para nós, Tu nos dás tudo o que nós temos. Graças, Senhor, pelo cuidado que tens com cada um de nós e por sabermos que se tivéssemos o mesmo conhecimento do que Tu, aquilo que nos acontece, Senhor, seria aquilo que nós também iríamos escolher. Muitas graças, Senhor, pelas bênçãos que Tu derramas sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nesta hora de alegria, nós temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à presença do Senhor e vamos começar pelas crianças. Querido Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor, pela vida e a saúde que Tu tão bondosamente nos tens concedido. E nesta hora, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós e por esta alegria, Senhor, que todos nós temos, Senhor, de trazermos, Senhor, as nossas ofertas para Ti e também te devolvermos, Senhor, aquilo que não nos pertence, aquilo que Tu nos pedes para Te darmos, Senhor. Vem, Senhor, abençoar esta igreja, abençoa todas as criancinhas também, Senhor, todos os adultos, Tu possas estar connosco e que Tu nos possas dar a Tua paz, o Teu amor para connosco. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
bem dispostos? Sim? Ainda bem, fico feliz por ver os nossos meninos bem dispostos, mas não vejo nenhum sorriso nas vossas carinhas. Lindos, muito bem. Olha, a história que eu vos trago hoje é sobre um pastor. Pois é. E este pastor tinha... Quantas ovelhas? Tinha 100 ovelhas, muito bem. E perderam-se 50. Perdeu-se uma, é verdade. E esse pastor gostava tanto, mas tanto das suas ovelhinhas, que foi à procura dessa uma que se tinha perdido. E ele procurou e encontrou a sua ovelhinha. E ficou muito, muito feliz. E então pôs a sua ovelhinha sobre os seus ombros e regressou a casa. E foi pôr aquela ovelhinha que se tinha perdido junto com as outras. Guilherme, vamos sentar a ouvir. Vamos sentar. Então, ao chegar a casa, este pastor chamou todos os seus vizinhos para que eles pudessem ir festejar com ele por ele ter encontrado a sua ovelha. E vocês sabem uma coisa? Se por uma ovelha só fica Deus feliz por ela voltar ao seu rebanho. E como cada um de nós, que nós somos um cordeirinho de Jesus. E Jesus ama-nos a todos. É verdade, Duarte. E então, vamos nos lembrar sempre que, por mais que nós possamos nos perder no caminho, Jesus fica sempre muito feliz quando nós voltamos. Está bem? Não vamos nos esquecer? Podem voltar para os vossos lugares. Um bom sábado. Tocar uma melodia. Eu gostava que me acompanhassem. É o hino 560, mas apenas na leitura. Este 560 tem título de Marchando para Sião. Se vocês repararem cá em baixo, tem sempre uma passagem bíblica, e este 560 tem Isaías 35:10, que eu vou ler antes de tocar. E os que o Senhor resgatou voltarão e chegarão a Sião, cantando de alegria. É uma alegria eterna que ilumina os seus rostos. Serão repletos de gozo e alegria, e as penas e as aflições desaparecerão. Que assim seja.
Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 119. Vamos ler a parte de Aleph, que é nos versículos 1 até ao versículo 8. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração. Quando tiver aprendido os teus justos juízos, observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Muito bom dia para todos, aqueles que presentes e os que nos ouvem. Que a bênção do Senhor possa estar com todos e haja uma bênção também através daqueles que procuram hoje e sempre louvar ao Senhor. Todo um movimento criado nesta terra depois do pecado, Deus envolveu todo o céu na conjuntura deste bem a fazer na humanidade, nesta terra, para uma boa recuperação. Depois da promessa do Senhor dada a Adão, seguisse livremente o homem na terra, na sua vida, só que este tinha todo o dever de fazer a sua escolha. Deus sempre quis comunicar com o homem, mas nem sempre tinha a oportunidade. Nem sempre houve a oportunidade de Deus para comunicar com o homem. Isto bem que diz Helena White, num dos seus livros, que a necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Isto podemos compreender profundamente em toda e qualquer mensagem que o Senhor preparou e tem para nós. Portanto, o Senhor passaram-se muitos séculos, aproximadamente 2500 anos percorridos, até que o Senhor preparou um povo a ter uma experiência no Egito e ser libertado, e no momento certo, quando o Senhor viu que o povo estava preparado para receber a sua lei, ele dirigiu-se ao povo. E como se dirigia ao povo? Estas palavras podemos lê-las em Êxodo capítulo 19, aquilo que o Deus disse para o povo de então, através de Moisés. Capítulo 19 de Êxodo, e o versículo 5. Deus disse, depois de fazer um historial daquilo que tinha sido a sua vida, como o Senhor os tinha conduzido, eu tirado da escravidão e trazido até este deserto, como os guiou sob as asas de águia. Todo compreende o que é a águia e como ela conduz os seus filhos, como protege.
E Deus fez esta proteção para com este povo. E agora chegou o momento de Ele introduzir neste povo, para ficar nesta terra, aquilo que era de mais essencial, para que, quando Cristo viesse, houvesse uma legítima restauração deste mal que foi começado no Éden. E então diz, no versículo 5, agora pois, vejam todos, agora pois, digo como se diz, daqui por diante, doravante, como se diz, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, há uma coisa para vós, sereis a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Todos compreendemos, todos entendemos que, através da criação, que esta terra pertence ao Senhor. Mas, infelizmente, às vezes passa por alto que nós somos pertences de Deus. Somos aquilo que há de mais especial da criação. E foi para isto que Deus teve este cuidado e aproveitou o momento oportuno para começar esta grande obra de recuperação nesta terra. E agora, vamos abrir a Bíblia, os que têm, no Salmo 119, Salmo 119, e fiquemos aqui ao ver o mesmo sentimento que os homens que procuraram seguir este caminho, este concerto que Deus deu, seguindo a sua lei, o cuidado que tiveram e como se preocuparam para que este concerto fosse seguido perpetuamente. Ora, temos que compreender, primeiro, que para o povo de Israel havia duas coisas que eles compreendiam que eram essenciais, que eram muito essenciais. Primeiro, era a lei. Essa lei que Deus deu no Monte Sinai. E segundo, era o tabernáculo. Era o que eles procuravam ter mais respeito pela lei e o respeito, honra e louvor pelo tabernáculo. No tempo de Jesus, quando Jesus falou para aqueles que o ouviam, também havia esse preceito que os homens tinham em primeiro coisa a lei. Aí já não era o tabernáculo, porque era o templo. Porque no tempo que esta lei foi dada ao povo de Israel, não havia o templo, mas foi feito o tabernáculo, que se diz o santuário. E, infelizmente, como os homens têm a tendência para o esquecimento, também as coisas vão-se desmerecendo, vão perdendo o seu brilho, e o respeito para com a lei foi ficando no esquecimento. O que é que acontece? Que o salmista, agora ao escrever este salmo, bom seria que isto fosse escrito na nossa língua, para que pudéssemos louvar a Deus como eles faziam nos seus dias, mas como a língua é diferente, não conjugam bem às vezes as palavras. Mas vejamos a preocupação que ele tinha e a preocupação que Deus tem. E hoje é que o seu povo seja fiel
em todos os seus princípios. Começando aqui no capítulo 119 de Salmos, o primeiro versículo, primeiro quero dizer-vos que este capítulo 19 são as letras do alfabeto grego ou judaico, e são 22 ou 23. Eu também não estou a contabilizar bem, mas cada letra por si tem 8 versículos. E este é um livro que exemplifica muito bem os caminhos da luz e os caminhos da obediência que é seguido com estes princípios da lei. O salmista começa por dizer que bem-aventurados os que trilham caminhos retos e bem-aventurados aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Quer dizer, felizes todos aqueles que trilham os seus caminhos, são retos e andam na lei do Senhor. É porque a lei do Senhor é completa. E a lei do Senhor ensina aquilo que são os caminhos retos, os caminhos a seguir com respeito à obediência para com Deus, como também a nossa vivência social, os nossos caminhos sociais, que é muito importante. São caminhos retos e andam, portanto, estão os caminhos retos na lei do Senhor, mas também socialmente vivendo com todos e para com o Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. É o sentimento que este homem, ao escrever, sentiu que era alguma coisa que faltava neste povo, como já estavam a ser levados pelo esquecimento destes princípios, aqueles agora que buscam a lei do Senhor e que o seguem, que o guardam, mas de todo o coração. Isto é importante. Agora voltamos aqui a Deuteronômio, capítulo 10, e o versículo 12, onde Moisés chama a atenção do povo para não se esquecerem aquilo que aprenderam e não deixarem os caminhos do Senhor. Ele diz aqui: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti? É muito simples. É só que, senão que temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, mas com todo o coração. E com toda a tua alma. Quando Moisés pôs estas palavras para o povo ouvir e seguir, este é um princípio que deve ser entendido e compreendido, irmãos. Nós seguirmos a Deus, toda a gente diz que segue a Deus. Aceitar os sacrifícios de Cristo, toda a gente se mentaliza e diz: tudo isso se conhece, tudo isso se faz. Agora queremos saber se há uma entrega sã e completa. Porque se não for completa, o Senhor não pode aceitar. É seguir o Senhor de todo o coração.
é estas palavras. O salmista diz que deve ser seguido todo o seu coração. E no verso 3, quando diz: e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Isto é muito importante, irmãos. Que todos tenhamos a percepção daquilo que somos e que precisamos como dependentes que somos de Deus. Que isto é o dia a dia, temos de estar com nós mesmos, olhando para nós, para vermos a diferença de nós para com Deus, para com estes princípios e os que nos pode faltar, para andarmos nos caminhos sãos e corretos. Quando Jesus Cristo pergunta para aquele cego que clamava por misericórdia: o que é que queres que faça? Senhor, que eu veja. Nós o que temos a pedir muito a Deus é que o Senhor nos mostre, nos dê uma vista, que vejamos aquilo que está mal em nós, para não praticarmos iniquidade. Sabermos o que é de mal. E isto é que tem que ser corrigido, irmãos. Isto é para todos. Todos precisam de passar por estes princípios, ver o que está bem, certo, mas o que está mal e que deve ser corrigido. E é o que o salmista vem a dizer. E então, ficamos aqui, ao terminar esta primeira parte este quarto versículo, dividindo esta parte, estes 8 versículos em 2 partes, ou seja, são 3 partes, mas nestas 2 partes, esta primeira parte, o salmista fala para com Deus com a sua sinceridade, que é isso que talvez falte ou falte para nós. Como ele diz, vejam o verso 4, como é que ele diz: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Estas palavras que lemos inicialmente no livro de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e seguirmos todos estes estatutos, poderás ser a minha propriedade peculiar. O salmista diz que oxalá, que isto venha a acontecer. Mas antes, quando ele diz que estes mandamentos foram ordenados, para que todos diligentemente os observássemos, irmãos. Irmãos, há muitas coisas na nossa vida que são feitas porque têm que ser feitas. Fez-se porque se fez. Eu tenho que fazer, vou fazer. Mas precisamos desta ponta essencial que é a diligência. Diligência, parte daquilo que tem que ser com cuidado. A sinceridade. Uma entrega. E também, para aí, vem acompanhando disso, de outra palavra que é a eficiência. Se formos diligentes, não formos eficientes, há pouco valor. Ser muito eficiente, mas também não ser diligente, tem pouco sabor. Falta qualquer coisa a compor. Vamos agora, irmãos, aproveitar esta segunda parte. Estes últimos 4 versículos. Deste salmo até o versículo 8. O salmista diz: oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos, a tua lei. Irmãos,
qual é a necessidade que eu tenho? Eu tenho que ver. Cada um tem que ver por si aquilo que mais precisa, mais necessita, quanto a seguir estes caminhos que o Senhor ensina. Quando ele reclama, quando ele pede ao Senhor, oxalá, quem me dera, tudo isto acontecesse em mim, que os meus caminhos fossem de tal maneira a poder eu observar os teus estatutos. Isto quer dizer que o Senhor aceite todos os meus serviços, que o Senhor aceite estes caminhos que o Senhor nos deu. É importante para nós uma reflexão daquilo que somos para aquilo que é a vontade de Deus. É e sempre será e vai ser em tudo, em todos os tempos, esta é uma grande necessidade. E isso podemos ver neste mesmo salmo. O que, desculpa, no verso 129, o salmo 129, o que é que este mesmo homem diz? O 129, que diz o seguinte: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Oh, irmãos, oxalá que isto fosse toda a nossa conclusão, depois daquilo que aprendemos, depois daquilo que nos foi ensinado, depois daquilo que fomos corrigidos pela palavra do Senhor. Oxalá pudéssemos falar como este homem que disse que depois de tudo isto, a minha alma os guarda. Foram ensinados os teus caminhos, porque são maravilhosos. Por isso, a minha alma os guarda. E reconhecemos nós que estes caminhos do Senhor são maravilhosos para nós. Aceitamos nós estes princípios, pois que cada um responda por si. Que cada um responda por si ao Senhor. Que o Senhor está pronto a ouvir e a responder às nossas necessidades. Lembrem-se, irmãos, não se esqueçam este pensamento. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Se olharmos para os homens da antiguidade, os grandes homens profetas, quando eles se renderam a Deus, Deus aproveitou a oportunidade. Homens que eram considerados como perdidos para sempre. Um Davi, um Manassés, que tanto fez para destruir o povo de Deus e até o tabernáculo. Mas quando ele acordou, no meio de umas paredes escuras, ele soube olhar para Deus. E Deus aproveitou a oportunidade, porque ele converteu-se e veio destruir aquilo que ele fez de idolatria, de todo o mal. É este sentido que o Senhor prova, que a sua oportunidade é depois da nossa necessidade, irmãos. Se não formos a Deus, Deus não tem a oportunidade de trabalhar connosco e nos guardar. No verso 96 deste mesmo capítulo, o verso 96, também o salmista tem aqui um pensamento importante e que se liga com estes princípios. Quando ele diz, ele diz assim, tenho mais entendimento, perdão, eu disse o quê? Aqui é o 96, que a tua perfeição
vê limites. Na tua perfeição, vê limites. Mas o teu testemunho é amplíssimo. Irmãos, nós olhamos para nós e acham que temos tido mentalidade, temos tido a nossa capacidade de atingir os limites de Deus. Não o temos, irmãos. É que o ensino de Deus tem limites. E isto quer dizer que o Senhor ensina com paciência, com misericórdia, nos conduz, mas quando se rejeitarmos o seu ensino e a sua correção, e é isto que o salmista compreendeu, que todo o seu ensino e a perfeição de Deus tem limite. O Senhor nos abençoe com estes princípios, irmãos. Voltamos aqui ao princípio e no verso 3 ainda se pode ver o que é que o salmista compreende todo este ensino e esta perfeição de Deus. Que se tudo isto acontecesse, como ele diz no verso 4, que guardaria, oxalá ele tivesse, os seus princípios fossem de tal maneira a guardar todos os seus mandamentos, toda a sua lei. E ele diz que no verso 5 diz, a seguir ao verso 6, e então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Irmãos, estes princípios que o Senhor nos dá não confunde ninguém. Se nos expusermos a aprender e a fazer a sua vontade, o Senhor está sempre pronto a ensinar. Está sempre pronto a fazer por nós aquilo que nós não conseguimos. Mas aquilo que está na nossa mão fazer, o Senhor não pode fazer. O Senhor não pode fazer. E só o Senhor nos dá aquilo que não temos. Mas aquilo que o Senhor que temos em nós, o Senhor não nos dá. Temos que usar aquilo que temos e fazermos pelo melhor. Voltando aqui, mais um verso, que é o 73, diz o Senhor nesta situação, que as tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram. É tudo o que haja em nós de perfeição e de bom, e é o Senhor que nos deu, é o Senhor que nos fez. E nos aperfeiçoaram, dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos e siga a tua lei. Este é o desejo do salmista. Este é o desejo que ele tinha para ele e o conselho que ele dá para com todos. Seguindo mais abaixo, aqui o versículo 7 diz que louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Diz que ele, uma vez aprendido os seus juízos, poderia louvar o Senhor de todo o coração. E isto é o que o Senhor deseja de todos nós. Que o louvemos de todo o coração. E seguindo adiante, diz que observarei, estes dois últimos versículos são um ponto de partida que o salmista sentiu da necessidade de o auxílio de Deus para aprender e se integrar nestes princípios, fazendo a sua vontade. E então,
A promessa que ele faz ao Senhor, de tudo aquilo que ele aprendeu, louvar-te-ei de todo o coração. Mas ele pede a Deus, neste último versículo, com uma oração pura e sincera que diz: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. O que este salmista pede era o desejo, ele primeiro sentindo o desejo de observar todos os seus estatutos, mas que o Senhor não o desamparasse totalmente. Muitas vezes caímos num desânimo, pensamos que o Senhor nos desampara. O Senhor não nos desampara. Quem se sente desamparado somos nós. As circunstâncias, às vezes, que podemos nos considerar separados, desamparados, mas não é isso que o Senhor requer de nós. Vamos, neste mesmo capítulo, os versos 169, o versos 169 e o 170, vamos ver o que ele diz nesta sua palavra, neste conforto que ele traz para com todos. Diz que chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Isto é o desejo que ele tinha. Eu penso que isto para nós, irmãos, isto deve ser o nosso princípio. Todo este clamor, o nosso desejo, a nossa ansiedade de sermos aquilo que queríamos ser, de fazermos a vontade do Senhor, possa chegar ao Senhor. E diz que, enfim, deste versículo, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Este é o pedido que o salmista faz. Este é o que o salmista quer para ele e para todos nós. Para mim, para ti, todos aqueles que nos ouvem. Irmãos, como Deus sempre teve o desejo de juntar o povo pacientemente, esperando pela a hora certa e uma oportunidade de ensinar estes estatutos, estas leis, o Senhor hoje conta connosco. Quando estamos além daquilo que devíamos estar, o que o Senhor nos diz. E lembremos nós do que é aquilo. A lei de Deus, dos 10 mandamentos, é o grande padrão moral de justiça no céu e na terra. Deus não tem esta lei só para nós. Esta lei existe. Só que eles não usam, não precisam, porque já a seguem. É como eles não precisam da graça, porque a graça só é preciso para esta terra. Para os perdidos, precisam desta graça para serem restaurados. Essa grande lei é o fundamento de todas as leis para todas as nações e todos os povos, irmãos. Em todas as situações de todas as nações que existem sobre a terra, há muitos governantes que compreenderam e aceitaram que as suas leis têm sempre princípios nesta lei de Deus. E agora temos que ver, irmãos, qual a nossa posição, ou qual a nossa escolha. Ou seremos decididamente vindicadores desta sua lei, que é a lei de Deus, ou ao outro lado, ou estaremos
ao lado dos transgressores. Irmãos, temos aqui a que fazer uma escolha. Saber onde estamos, para onde vamos e saber quem somos. O meu desejo, neste momento, é que o Senhor ouça a cada um, segundo as suas necessidades, e que a vida de cada um, como cantamos inicialmente, possa ser uma vida de louvor ao seu santo nome. Este é o meu desejo para mim e para todos vós. Amém. Melhor é obedecer. É o hino que vamos concluir este momento de louvor ao Senhor. 525. Por todo o ensino que nos deste aos nossos pais, que chegou até nós, por este convite que fizeste para nós, para vir para este caminho da luz. Muito gratos te somos, porque cada dia tens uma mensagem, cada dia há uma novidade para nós, e obrigado pelas promessas e pelo cuidado que tens por nós. Te pedimos, Senhor, uma bênção para todo o teu povo, para que possa entender
todos estes princípios e seguir estes princípios mediante a tua vontade. Sejamos aquilo que tu queres e não aquilo que queremos ser. Que a tua vontade se cumpra em nós. E oxalá que toda a nossa vida seja uma vida de louvor ao teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos e te suplicamos. Amém.